O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal, para que eles procurassem saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O antídoto para a doença de Judas está na fidelidade que nós meditamos na primeira leitura com a profecia de Isaías, quando aquele que é vocacionado, ou melhor, aquele que inicia a vida sobrenatural da graça por meio do batismo, sente-se vocacionado a uma missão que ela supera a vida natural. E se formos mais a fundo na catequese tradicional, nós temos que Deus criou os seres visíveis e invisíveis, ou seja, antes da criação do mundo, Deus criou os anjos. E lá está a essência da nossa existência na vida divina. Por isso que o profeta Isaías, ele medita e reconhece o seu chamado e a predileção que Deus teve por ele. Não basta ser servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. O
O antídoto para a traição de Judas está na resposta do Salmo 70, porque Judas não cantou este salmo: eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, minha boca anunciará vossa salvação. Amados, a traição de Judas, ela aconteceu quando Jesus proclamava que entre os 12 existia um que iria o trair. A fidelidade dos discípulos, os 11, era tão grande que é óbvio que eles ficaram perguntando, claro, ficaram desconfiados um do outro, porque Jesus não tinha dito o nome do discípulo. Vocês estão conseguindo acompanhar a meditação? Quem falou isso e meditou foi Santo Agostinho. A fidelidade dos discípulos era tão grande para com o Divino Mestre que, por ele não ter dito o nome do discípulo, um começou a desconfiar do outro. Quem será o traidor? Porque os 11 eram fiéis, né? Mas ali tinha uma profecia de nosso Senhor Jesus, e a traição de Judas era comprovada, porque ele era dono ou responsável pela bolsa comum. Tudo o que os apóstolos recolhiam como oferta, doação, coleta, era tudo. Quando entrava um discípulo, eles traziam os seus bens, vendiam, né? Trocavam em miúdos, em moeda, e colocavam nesta bolsa. E nosso Senhor diz que Judas, ele era um ladrão. João já tinha desconfiado de Judas ontem, quando Judas questionou: Senhor, é melhor vender este perfume que Maria quebrou nos pés de Jesus, como símbolo de sua paixão, e deve ter ungido tanto a cabeça quanto os pés de Jesus? João já estava dizendo aqui. Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Então isso está no coração de Judas. E quando nosso Senhor então entrega a Judas o pão molhado no molho, é como que se nosso Senhor Jesus abrisse a janela para Satanás entrar com mais força no coração de Judas. João, ele diz: depois disso, Satanás entrou e se fez noite, escuridão. Então, quando Satanás ele entra, tudo é trevas, tudo é escuridão. Vai, porque diz o evangelista: o que tens de fazer, faze-o, executa-o depressa. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Jesus diz isto, então as trevas entrou com mais poder na vida de Judas. E aqui, amados, está então a traição. A pergunta é: como foi que Jesus permitiu que entre os 12 tivesse um traidor? A outra pergunta é: o que é viver com Jesus e não se emendar? Jesus não estava querendo dizer para muitos que estão na igreja
comungam o corpo de Cristo, mas são discípulos cristãos de aparência e não na virtude. Também um outro pensamento: eu estou na igreja, mas a igreja não está em mim. Quando a igreja está em mim, eu amo a Deus não com os meus sentimentos, mas com os mandamentos. Logo, eu vivo uma obediência. O verdadeiro amor, ele é obediente a Deus. Então, leva-nos para muitas nuances, né? Essa traição de Judas. E o que importa, irmãos e irmãs, é que precisamos receber a Santa Eucaristia e comungar o corpo de Cristo, não como Judas, que recebeu Cristo de maneira indigna, como tem uma grande multidão de pessoas que assim o faz. Recebe um amigo com um coração inimigo. Jesus é o nosso amigo, mas eu o recebo como um inimigo, porque a vida já está desmantelada, a consciência já foi escamoteada com os pecados. Tomando este exemplo, então, amados, de Judas, olhemos para dentro da nossa igreja, para a nossa relação com Deus e peçamos a Deus para que a gente possa receber a comunhão na quinta, quarta, sábado, domingo e sexta. Amigo, verdadeiramente amigo de Jesus, como João, que foi além da voz externa de Jesus. João, ele recostou sua cabeça no peito de Jesus, porque ele queria ir além da voz externa. Ele queria ouvir a voz de Cristo por muitos anos aqui na terra. E não façamos como os indignos que vêm para a missa porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,